Então, boa tarde a todas e todos. Muito obrigada. Vamos dar início, então, à nossa última mesa, né, desse seminário de 3 dias que a gente está fazendo, no qual a gente está acumulando muitos bons debates. Então, eu agradeço a presença de todos. Nessa nossa última mesa, então, a gente vai discutir os capítulos, artigos sobre educação e trabalho. Então, a gente começa agora, né, com a discussão sobre sociologia da educação, com a presença, agradeço a presença, né, da professora Maria Lígia Barbosa, da UFRJ, e o texto também do professor Luiz Armando Gandim, da Federal do Rio Grande do Sul, e a presença da debatedora, professora Rosana Erringer, da UFRJ. Bom, a gente tem, então, esse tempo mais ou menos uma meia hora, né, para o debate, para a apresentação. Depois a gente passa para o debate, mais ou menos cerca de 15 minutos, mas a gente também vai manejando esse tempo. Voltamos para esses comentários e depois a gente abre para ouvir os comentários da plateia, tá bem? Então, a gente pode começar imediatamente. Obrigada. Posso botar essa coisa? É até melhor. Prefiro. Você passa para mim ali. Tá. Bom, boa tarde, gente. Estou super feliz de estar aqui, gosto muito da casa, por diversas razões. E tá direito, né? E queria agradecer ao Luiz Augusto o convite, em meu nome, em nome do Gandim, que por razões de compromissos assumidos anteriormente, ele não teve condições de comparecer, mas eu quero agradecer ele também, que foi um parceiro e tanto na produção desse trabalho. O que nós tentamos fazer um pouco, pode mudar para mim, eu estou mostrando aí como é que vai ser a apresentação, foi fazer um certo ordenamento que permitisse não só entender como apontar os pontos críticos e os pontos que têm avanços na questão da sociologia da educação no Brasil. Tem uma série de balanços que já foram feitos, certamente o nosso não é nada pioneiro, e talvez a diferença seja que entre os mais recentes ele tem um enfoque um pouco distinto, particularmente do último que saiu, que focaliza mais a questão institucional. Nós deixamos isso um pouco de lado e voltamos mais para a discussão dos conteúdos programáticos da pesquisa na área, mais do que da questão da divisão institucional entre faculdades de educação e departamentos de sociologia, né? E, então, ou entre Ampox e Amped, SBS e tal. Isso vai aparecer, obviamente, mas não é isso que orienta a nossa discussão. Nós começamos, então, eu vou pular a introdução, aqui eu não vou falar nada, porque senão eu vou passar o meu tempo, mas a gente começa com uma discussão de por que a sociologia talvez seja a ciência que ofereça os melhores instrumentos para compreender a educação como fenômeno social. Tá? O segundo ponto que a questão dos conteúdos sociais da educação, que é a questão da identidade e a questão das desigualdades, igualdades, né? E aí trabalharemos com abordagens sistêmicas ou estruturais, abordagens acionalistas e abordagens de médio alcance. E depois algumas conclusões prévias. A introdução, vou passar rapidamente, um ponto importante anotar que a educação é um objeto interdisciplinar, tá certo? E a gente considera isso, principalmente nesse final aí que eu estou dizendo, né, que todos os itens incluídos são textos que
usam instrumentos sociológicos na análise das questões. Menos do que ter sociólogos especificamente fazendo o trabalho, são instrumentos que usam, são trabalhos que usam instrumentos sociológicos para isso. Uma outra coisa é que nós consideramos o equilíbrio institucional. Isso apareceu porque, na verdade, a contribuição vem dos dois lados. Elas têm características, às vezes, um pouco diferentes, mas não é tão grande. E só usamos livros e artigos, não consideramos também teses e outros relatórios, esse tipo de coisa, porque senão não daria tempo nem espaço, né? Então, começando lá pela sociologia como ciência do social, eu não vou repetir para essa seletíssima plateia as características do fato social, apesar da gente discutir, mas é porque o velho Durkheim é muitas vezes deixado de lado, e mais ainda quando se trata de considerar ele junto com um detalhe weberiano, que é o conceito de dominação. Então, a questão da externalidade, objetividade, abstração, regularidade, dominação e generalidade são os elementos chaves da análise que focaliza ou tem o olhar sociológico, né? E dentro desse quadro, a educação vai aparecer como um fenômeno contingente social historicamente. É o trabalho através do qual as sociedades preparam, socializam as novas gerações, indicando saberes, valores, crenças, costumes dominantes em cada uma delas e que varia segundo a trajetória histórica e a configuração de forças sociais em cada espaço. Assim, a sociologia ofereceria instrumentos científicos que permitissem analisar e explicar como cada geração de cada grupo social em cada sociedade faz esse trabalho, esclarecendo quais são os efeitos e resultados desse trabalho social de instituição responsável pela continuidade da vida social. Tá? E continuando um pouco ainda como a educação como fenômeno social, as identidades coletivas se traduzem em formas de agir e pensar que são comuns, desculpe o durkheimianismo, mas não tem outro jeito de definir de outra forma, ou regularmente praticadas e pensadas a um determinado grupo de pessoas participantes de uma determinada identidade coletiva. Outros grupos sociais e identidades coletivas convivem e disputam as possibilidades de dizer como se jogam os jogos sociais. Quem estabelece as regras do jogo, mesmo que disputadas a cada instante, tem maiores probabilidades de definir o sentido das práticas sociais que se tornam permanentes ou regulares. Isso é uma definição beabá de dominação, né? E a sociologia percebe essas formas dominantes dos processos educativos da sociedade brasileira, aqueles atos e valores praticados regularmente e distintamente nas escolas brasileiras, pois elas são contingentes. É fundamental entender quais são essas regularidades e quais os seus efeitos sobre as trajetórias sociais distintas. Muito bem. Começando, então, pelos conteúdos. As pesquisas sobre estruturas de desigualdade, em particular no Brasil e no mundo todo, obviamente, permitem colocar definitivamente a análise das trajetórias educacionais no centro das explicações sociológicas. Eu botei isso para começar a discussão, porque, na verdade, uma das frases que a gente botou no texto é que, apesar da educação ser um assunto central na própria fundação da sociologia, ela não é exatamente o tema mais popular entre os nossos cientistas sociais. Os jovens de outrora, da minha geração para cima, preferem a questão do trabalho. E os jovens atuais preferem as coisas pós-modernas, esse tipo de coisa assim. Então, ninguém liga muito para essa questão da educação, né?
E o que a gente tem visto é que, na verdade, essa mudança, a modernização das formas de desigualdade no Brasil torna cada vez mais obrigatório que se entenda o que se passa na dimensão da vida social, que é a educação, na esfera da educação, na esfera, em particular, da educação escolar. Isso foi várias vezes, eu e o Gandim tivemos discussão com essa coisa de escolar e tal, mas eu estou considerando sempre educação escolar, tá? Essa coisa de educação fora de casa deixa para quem gosta. Então, a escolarização tem se tornado, e está o Flávio Casantoni aqui, o Nelson, que não vão me deixar mentir, o Zé Ricardo na coisa do trabalho, cada vez mais o centro, a escolarização é o princípio de distribuição das posições sociais mais relevante. Ele não é o único, tá? Mas ele é mais relevante, e a discussão da desigualdade passa por entender o papel da educação junto com essas outras dimensões que também produzem a definição dos lugares sociais. O primeiro ponto que eu vou falar, que é justamente o que tem a maior quantidade de trabalho, são as abordagens sistêmicas ou estruturais. Eu vou só fazer uma nota sobre desigualdade de raça e de gênero, mesmo porque eles vão ser tratados. Gênero também vai, não vai? São tratados em outros capítulos desses seminários, e não teria condição de tratar especificamente de desigualdade racial e desigualdade de gênero dentro do nosso trabalho. Nós fizemos algumas referências brevíssimas sobre isso, né? E aí, então, indo direto à questão de desigualdade de classe, que é o que aparece mais fortemente, né? A gente vê que o grupo de pesquisadores que se dedicam, os que trabalham com raça em particular, é um grupo muito grande, gênero é um pouco menor, mas classe social sozinho é menor ainda, né? Mas tem um grupo, especialmente o grupo da Maria Alice Nogueira e do Cláudio Nogueira, lá em Belo Horizonte, na UFMG, que trabalha a questão da relação da família, classe e escola, né? E tem uma produção expressiva, eles são mega produtivos e tem um monte de coisa legal. Também a Graça Seton, da USP, que trabalha muito fortemente com a questão da socialização na escola, obviamente, contando com as disputas familiares, né? A Ana Maria de Almeida e a Graziela Perosa, da Universidade Federal do ABC, também têm estudos importantes sobre os colégios de elite lá em São Paulo, que vão ser considerados. Todos esses grupos, inclusive o da Zaya Brandão, que é pioneiro aqui e agora anda meio desativado, mas transformou-se num outro que vai aparecer daqui a pouco, são grupos que trabalham fortemente com a contribuição do Bourdieu e que vão, digamos, investir fortemente no peso que as famílias têm na definição das trajetórias escolares, tá? Como também os fatores como o gênero e raça. Já passou, né? Agora, o próximo, dentro dessas abordagens estruturais, a gente tratou, isso é mais a questão que o Gandim quis colocar, ele colocou como ambiente, e eu achei que é legal, particularmente esses estudos sobre território e escola, que aqui no Rio tem o IPU, né, tem os trabalhos do Luiz César, tem o André Salata, que agora está na PUC do Rio Grande do Sul, mas que foi lá do nosso programa,
e que tem trabalhado com essa questão do impacto do ambiente urbano sobre a distribuição escolar. Tem o Marcelo Burgos, que fala da questão do efeito favela, e aí é o ponto que eu acho interessante, que não é apenas o efeito do lugar onde habitam os alunos, mas também os resultados das percepções construídas pelos professores sobre esse lugar e sobre os estudantes. Então, é quase que um passo para sair de uma abordagem mais estrutural, mas permanece no quadro ainda desse tipo de abordagem. Só para dar um exemplo, esse da Mazé comigo, que é mais fácil de falar, o que a gente verificou foi que as escolas que recebiam alunos de favela no centro do Rio tinham muito mais recursos didáticos, professores mais bem formados e mais capazes de variar técnicas didáticas e tudo mais, do que as escolas que recebiam alunos de favela distantes do centro. É um negócio impressionante, foi onde nós usamos uma frase da Zaya Brandão, que eu vou dar um jeito de botar no texto, porque eu acho ela essencial, que ela mostra, isso ficou muito claro nessa escola das crianças da favela distante do centro, que as professoras eram péssimas, não sabiam nada, mas tratavam os meninos com o maior carinho. E a frase que a Zaya usa quem não sabe ensinar, ama. Tá? O paternalismo do professorado é uma paulada, mas é um ponto que eu quero trabalhar. A última das abordagens sistêmicas estruturais é a questão do Estado e das políticas educacionais, que a gente trabalhou principalmente com os autores aqui no Brasil, que usam a perspectiva do Ball, do Stephen Ball e do Dale, do Robert Dale. Tem uma série de estudos e eu queria acrescentar também, nós incluímos ações que não são propriamente políticas estatais, mas políticas institucionais que estão sendo feitas particularmente nas universidades comunitárias, no sentido de incluir mais alunos. Isso tem sido muito estudado, muito trabalhado. Eu botei os textos do André Pires, da PUC de Campinas, tem da Clarissa Santos, que é nossa aluna, é me orientando agora, mas fez a dissertação de mestrado sobre o ProUni na PUC aqui do Rio, porque o ProUni é uma política pública, mas que ele é trabalhado, e isso o BOL oferece um esquema analítico muito bom, ele é trabalhado diferentemente em cada instituição, e tem instituições que usam recursos próprios para fazer essas políticas também. Então nós também tratamos um pouco disso. Agora nós vamos... Pronto, pode passar esse. Não, esse já foi. Abordagens já acionalistas, isso. Eu chamei de abordagens acionalistas... Quanto tempo eu já falei? Cinco minutos. Então tá bom, estamos na metade. Ótimo. Porque na verdade esse aqui esse tema, eu usei esse nome que é feio pra caramba, mas eu quis pôr individualista e o Gandhi não aceitou, e eu acho que nem os próprios classificados aqui aceitariam individualista. Mas na verdade eu estou usando o termo do Boudon para classificar as abordagens de pesquisa que tratam mais com a forma do indivíduo lidar, obviamente considerando as dimensões da estrutura social, é óbvio, não é o indivíduo da economia, mas em que a questão da ação individual e da ação coletiva aparecem como essenciais para análise, para essas análises que estão aqui. Essas aqui é que eu ainda preciso completar, viu? Cadê o Luiz? Márcia também.
São estudos baseados principalmente nas teorias da estratificação e mobilidade social, e uma tendência que vem se discutindo não só no Brasil, na minha perspectiva, essas análises desse grupo que está aqui são as mais alinhadas com o que mais desenvolvido tem tido aí fora do país em termos de pesquisa de educação, né? Que os sistemas de ensino nos diversos países, e tem estudos que você fica deprimido de ver, podem muitas vezes contribuir para aumentar e não diminuir a desigualdade. Isso é um negócio que é um problema para as ideologias do mérito e tudo mais, mas particularmente é um problema para a sociedade moderna, que supostamente fabricaria um jeito de tornar a desigualdade mais justa e mais razoável e funcionando melhor, né? Então, aparentemente isso não tem acontecido. A desigualdade crescente, mesmo num sistema em expansão, tem sido explicada, especialmente pela Sigal Vallon, por dois mecanismos básicos: o de exclusão, que é universal nos seus efeitos, tá certo? Quanto mais o vestibular fica difícil, quanto mais o processo seletivo é complicado, mais difícil fica de entrar para todo mundo, né? Mas também tem o problema da adaptação, que aí é o que diferencia, ele deixa de ser universal. A elite tem uma competência muito maior, seja social, econômica e política, de pressionar e conseguir se adaptar a essas novas exigências dos processos competitivos, e consegue botar seus filhos nas instituições melhores. Para os Estados Unidos, a Sigal Vallon, e para Israel, ela conseguiu mostrar o aumento, a melhoria do desempenho dos estratos mais altos de renda no Enem deles lá, na seleção deles no SAT, por exemplo, como é que os ricos conseguiram melhorar o desempenho ao longo do SAT. No Brasil nós não estamos conseguindo, Flávio está me olhando ali, você não conseguiu ainda também não, né? Nós estamos tentando ir atrás disso, porque justamente é a evidência da estratégia das elites no sentido de adaptar os seus filhos às novas condições de competição e para que eles legitimamente possam ocupar as Ivy League Universities, as universidades de elite todas, as escolas de elite toda, por métodos legítimos, né? Então é um negócio muito complicado. Aqui no Brasil nós temos um bocado de gente trabalhando com isso: o Márcio da Costa, o Máximo Masson, a Mariane Kozlinski, o Murilo Machner, a Fátima Alves, eu mesma, o Carlos, o Flávio e a Ana Cristina Colares, da UNB, fora agentes que eu posso ter esquecido, mas que no texto vão aparecer direitinho. Eu vou ainda trabalhar especificamente, eu entrei mais detalhe na explicação teórico, conceitual, mas a gente tem estudos, e o André Vieira, que é meu orientando, está terminando a tese, chegando do sanduíche dele, e certamente ele tem texto já com um pouco disso em andamento. Nossa grande dificuldade é demonstrar a existência dessas estratégias de adaptação, né? Que é a estratégia de fechamento e tudo mais. Muito bem, passou. O outro ponto dessas abordagens diz respeito à formação de professores. E aí é uma combinação realmente na coisa de formação de professores, que se combina sociologia, demografia, pedagogia, e aqui tem a inspiração inicial continua sendo a Zaya, a Isabel Leles e a Silke Weber,
E agora a gente tem a minha debatedora, que junto com a Gabriela Honorato fizeram um livro ótimo, que é o que vai ser comentado. Esse pessoal todo que está aí mencionado, Magalhães Júnior, Cavanhaque, Sampaio, Helena Sampaio Chance, Elizabeth Gatti, o Antônio Nova, nós estamos selecionando, porque em todos esses casos, na verdade, se procura ver em que medida o sistema de ensino está sendo capaz de trabalhar de uma forma razoavelmente adequada com a formação de professores. Muito bem. Agora as abordagens de médio alcance, que são aquelas que vão tratar um pouco da questão organizacional. Focaliza a escola como instituição, né, baseado no Merton, no Crozier, no Friedberg e também, em particular, mais recentemente, no François Dubé. No Brasil, eu acho que tem o principal exemplo que nós temos é um livro organizado pelo Nigel Brook e o Chico Soares, lá da UFMG, os dois, né, em que se discute a questão da eficiência e equidade no sistema de ensino. É um livro de 2008, que traz os clássicos da discussão da questão do efeito escola, né? E como é que dando um balanço para a América Latina e para o Brasil, né? É muito legal o livro. Sobre a questão do cotidiano da escola, que entraria aqui também, tem uma série de trabalhos e que boa parte deles tem usado uma área em que o conceito de experiência escolar tem sido bem usado e com alguns resultados bem produtivos e que permite entender não como um filme sobre como é que é o dia a dia da vida na escola, mas como uma instituição que trabalha e produz um certo sentido para aquelas atividades que estão ali. É bem legal. Sobre o ensino superior, eu acho que tem um livro exemplar, que é o que nós vamos usar, que é o do Antônio Augusto Prates com a Ana Cristina Colares, que trata da dinâmica dos mecanismos internos ao sistema de ensino superior, que interferem na produção das desigualdades. O Antônio Augusto analisa como é que a diferença entre uma universidade ter um caráter mais enviesado academicamente ou mais enviesado no sentido mais vocacional produz diferenças enormes nos resultados do mercado de trabalho, né? O trabalho dele é muito interessante nessa direção. Também nesse tipo de abordagem tem os estudos sobre os diferentes papéis, e aí fica a questão da gestão escolar, que não é muito trabalhada nos departamentos de sociologia, nesse sentido aqui você tem uma diferença, mas nos departamentos de administração, com sociólogos dos departamentos de administração, seja de administração escolar, seja administração estrito sensu, tá? Porque boa parte da teoria administrativa bebe do Max Weber e por aí vai. Então, está presente. Aí eu cito os trabalhos, não é proteção familiar, da Ana Cristina Prado Oliveira, da Cíntia Paes de Carvalho e a Maria Luísa Canedo, né? E também cito o trabalho da Beth Balbachevsky sobre a questão da autonomia institucional, que acho que é uma dimensão essencial para se entender quem são os atores e as forças que desenham o funcionamento do sistema do ensino superior, né? E, finalmente, a questão do currículo explícito e do currículo oculto, que, apesar de estar sendo muito tomado recentemente pelos estudos culturalistas e estudos culturais, as abordagens pós-modernas, de novo, não é implicância com a pós-modernidade, não, mas o que eu posso fazer? Eu sou careta. Mas ainda você tem uma boa discussão orientada para a sociologia que tenta trazer
a discussão do currículo, baseada no Basil Bernstein e o pensamento mais clássico sobre as divisões culturais, sobre o mundo simbólico. O Bourdieu também entra bastante. Então, acho que tem espaço para coisa muito boa aí. Bom, foi em tempo, eu estou gostando de ver. Agora a conclusão é pior. Muito bem. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é a qualidade dos trabalhos que a gente viu. Tirando uns que era droga mesmo, que aí eu não perdi tempo, aquela coisa de inimigo ou de chato, você nem perde tempo, você não cita, né? Mas é uma qualidade muito, muito boa, tem muita coisa boa, há uma diversidade imensa de temas, de abordagens, de formas de trabalhar. Até a gente chegar nesse formato, o primeiro que eu mandei para a Rosana, o esquema estava um negócio assim de 3,5 km, só os itens que iam entrar. Aí depois a gente conseguiu organizar e sintetizar. Ajudou. Juntar isso um pouco. Apesar da diversidade, uma dimensão comum, eu acho, é que em todos eles há fortemente uma dimensão crítica no sentido que eu considero adequado do termo, que é tentar explicar quais são os mecanismos e processos sociais que estão embutidos aí naquilo que você está estudando, e para ver que resultados que favorecem quem ou prejudicam quem, distribui como e se faz como, ou seja, isso é uma análise crítica, né? Quais são os processos envolvidos. Eu acho que tem um bocado de descrição, tem muita coisa muito descritiva, isso é chato porque é mais descritiva do que propriamente analítica, e isso é mais comum entre a perspectiva mais estrutural, né? Isso é a coisa complicada, é como se essas perspectivas mais estruturais, mesmo os bourdieusianos, aproveitam um pouco a dimensão acionalista do Bourdieu do fim de carreira, que tinha um conceito de hábitos muito mais de autoconstrução e de ação, do que o anterior. Ninguém cita o Noblesse d'État, por exemplo. Todo mundo cita o Reprodução, no máximo Distinção, os mais moderninhos. Então, eu acho que fica pouco analítico e muito descritivo. É como se fosse óbvio que estava ali. Então, isso eu acho que é um problema. Já a outra versão, pela própria concepção do que é o trabalho nessa versão acionalista, você tem que pesar os fatores, ver o que acontece, você tem que estabelecer princípios de causalidade, que na análise estrutural já estão estabelecidos em princípio, não precisa de estabelecer ao longo do seu trabalho. Isso é hipótese minha, estou imaginando que é por isso que isso acontece dessa forma. Então, isso é uma coisa que eu notei. Tem um alinhamento enorme com a produção internacional, né? Mesmo a perspectiva estruturalista tem um bom alinhamento. O Brasil trabalha muito bem, está crescendo muito, está aproximando muito de Portugal e não tanto dos Estados Unidos, com perdão do meu marido, mas eu sei que ele me apoia nisso. Eu não sei se aproximar da sociologia portuguesa é um bom negócio para a sociologia brasileira. A minha experiência não me recomenda, seja a minha experiência pessoal, seja na CAPES, né? Outra questão que eu notei foi a pouca utilização dos dados disponíveis
INEP, IBGE, etc. e tal, e o excesso de estudo de caso. O que tem de estudo de caso é uma barbaridade. E eu não consigo entender muito, porque são justamente os estudos estruturalistas que mais fazem estudos de caso. E aí eu fico sem entender como é que é o mecanismo, exatamente aquele problema que eu estava falando, o mecanismo analítico que te permita fazer inferência do caso da dona Terezinha, diretora do Grupo Escolar Brasil em Uberaba, para as escolas do Brasil ou do mundo. Então, eu acho que tem um problema aí que é uma combinação não muito positiva essa. É óbvio que tem já mais gente começando a utilizar isso, tá, Eliane, mas os dados disponíveis, e a gente tem dificuldade, mas precisa tomar cuidado com esse excesso de estudo de caso. E a última coisa que eu queria falar, vocês vão ter notado, eu citei, nós dois citamos, é porque fui eu que descobri, um único trabalho do Nordeste do país. Norte e Nordeste não tem praticamente nenhuma produção publicada, pelo menos, na área de sociologia da educação. Eu já tive problemas com isso na época que eu coordenava o Grupo de Sociologia da Educação da Ampox, porque você era obrigado a fazer uma distribuição regional dos aceitados. E a produção na nossa área se concentra em Brasília e Sul e Sudeste. Não é nem Centro-Oeste, é Brasília, a UNB, Sul e Sudeste. Isso é um problema da nossa produção, a gente precisaria, porque no que Silke Weber se aposentou, que você tinha um núcleo importante da Silke, lá em Pernambuco, né? E que, infelizmente, da mesma forma que o Bourdieu não deixou filhotes, a Silke não deixou. Ela continua, de vez em quando produz, participa até dos nossos seminários, sensacional, mas ela não tem continuadores daquele trabalho dela. Ela tem trabalho sobre a profissão docente, sobre o sistema escolar, sobre a gestão do sistema escolar. Ela foi secretária de Educação. E nós não temos uma produção à altura do tamanho do sistema no norte e no nordeste do país. Ele não é um sistema pequeno. Eu já fui muito visitar essas universidades todas quando eu estava na CAPES, e eles teriam condições de ter uma produção um pouco melhor. A do Sul e do Sudeste não é só quantitativamente mais ampla, mas qualitativamente sem comparação, né? Bom, é isso. Desculpem se passei um pouco e se falei muita bobagem. Obrigada. Eu passo então a palavra para a professora Rosana. Vou pegar esse pedestal. Esse aqui está funcionando? Ele está funcionando, mas de manhã funcionou melhor no pedestal. Então, Bom, gente, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Agradecer ao Luiz o convite e aos demais organizadores. Sempre bom voltar aqui na casa também. Como vocês podem imaginar pela apresentação da Lígia, foi um privilégio, né, poder ler esse texto. Tudo bem que um pouquinho corrido, porque ela me mandou ontem. Mas, então, foi uma leitura relativamente rápida, né, para poder preparar alguns comentários para hoje, mas queria desde já dizer que foi realmente um luxo, né, poder ler em primeira mão, né, e aqui com alguns comentários que eu vou trazer, tentar contribuir para, talvez, né, alguns aspectos que vocês ainda possam aperfeiçoar um pouco, né, ainda nesse período da revisão. Foi interessante porque, ao longo da leitura, eu fiquei pensando muito a gente tem uma disciplina lá na pós-graduação da UFRJ, em Educação, que se chama Problemas Contemporâneos da Educação. Vocês podem imaginar que
tudo e mais um pouco, né? Você pode decidir o que você quiser para botar nessa disciplina. Eu já dei essa disciplina umas 2 ou 3 vezes, ela é uma disciplina obrigatória do doutorado, e é sempre um exercício muito difícil, né? De fazer esse alinhamento de, bom, o que você, num pacote de um semestre, né, consegue delimitar para falar sobre o que são os problemas contemporâneos da educação, e não é nem Brasil, né? É uma coisa geral. E o que eu faço, claro, né, por dever aí de formação, é fazer um curso de Sociologia da Educação, né, basicamente, e focando exatamente no tema das desigualdades. Então, eu fiquei, ao longo da leitura, pensando assim, bom, o que eu posso incluir e o que eu incluo que talvez não esteja aqui. Fiquei fazendo esse diálogo interno, né, com a seleção que vocês fizeram, né? E é interessante também porque, como a gente estava comentando aqui antes de começar, nessa revisão da produção da Sociologia da Educação, existem várias, e foram feitas várias aí, né, nos últimos anos, né, vocês até citam no início, então eu achei muito legal que vocês trouxeram uma abordagem inovadora para fazer esse recorte, né? Essa maneira que a Lígia apresentou aqui, né, das abordagens sistêmicas, abordagens acionalistas e abordagens de médio alcance, eu acho que foi uma costura, né? Acho que foi um achado muito importante que vocês trouxeram para apresentar essa discussão de uma outra forma, né? E eu também não vou me deter muito nisso, mas estando num programa, na Faculdade de Educação e num programa de educação, eu não podia deixar de mencionar que eu compartilho com vocês essas questões que vocês discutem brevemente na introdução sobre as fronteiras, né? Eu acho que realmente, eu fico às vezes pensando que a nossa equipe de Sociologia da Educação lá na UFRJ, a gente tem quase como fica uma coisa meio, uma tarefa, assim, uma luta, né? Quase uma militância de dizer, bom, isso aqui é Sociologia da Educação, né? E tentando o tempo todo se delimitar em relação a outras áreas, né? Não que a gente não aprecie interdisciplinaridade, etc., mas quando a gente vai conversar sobre formação, sobre currículo, sobre o que um professor, né, em formação deve saber, essa discussão sempre aparece, né? Então, enfim, esse é um tema que a gente está lá discutindo muito internamente, eu não vou me estender nele agora, mas acho que é muito importante, né? Indo assim mais especificamente para algumas questões que me chamaram a atenção, né, e talvez às vezes até de uma forma impressionista, né, como eu disse, nesse diálogo com o que eu vejo da produção, sem ter feito a análise que vocês fizeram, né. Uma coisa que me chamou a atenção, Lígia, que talvez você pudesse falar um pouco mais para a gente, ou dizer um pouco no levantamento que vocês fizeram, se isso apareceu, que quando você diz ali, não vou falar de gênero e raça, porque já vão ter outras abordagens na publicação, mas na temática de gênero, né, a maneira como vocês trouxeram, né, me deu a impressão de que a maioria dos trabalhos que vocês observaram estão bastante ligados às questões ligadas a hiato de gênero, né, ao gênero componente de uma desigualdade estrutural, etc. E eu fiquei pensando que tem uma produção que talvez ainda seja, não sei se a gente poderia chamar de emergente, ou, né, que nome dá para isso, mas que está ganhando cada vez mais visibilidade em várias áreas da pesquisa, bom, eu diria nem em educação em geral, mas acho que também na Sociologia da Educação, talvez mais presente na antropologia, que tem a ver com as outras dimensões de gênero, para além do hiato de gênero entre homens e mulheres, dessas desigualdades, né? Então, questões ligadas à identidade de gênero, as questões LGBT dentro do campo educacional, as questões de orientação sexual, sexualidade, enfim, todo esse pacote aí, vamos dizer, que não há nenhuma referência aqui no texto de vocês, né? Então, isso é uma primeira questão, né? Se vocês observaram trabalho sobre isso, se foi uma opção de não colocar. Eu não estava aqui no dia da mesa sobre gênero, não sei se essas temáticas apareceram, imagino que sim, mas, enfim, acho que se houve algo, pelo menos dizer que isso aí é uma sinalização. Ontem como chama? A Mônica Dalbor, né, que estava na mesa de manhã, ela falou uma coisa muito interessante, né? Ela disse que, na verdade, quando a gente faz esses balanços, a gente não pega
necessariamente os temas emergentes, o que está acontecendo agora, que possivelmente só quando for fazer um balanço daqui a 5 anos, 10 anos, isso vai aparecer, né? A gente está sempre no atraso, então talvez possa ser efeito disso, né? Algumas coisas que hoje estão aí na ordem do dia das pesquisas, de várias pesquisas sendo feitas que vocês não captaram, mas, enfim, eu queria saber mais sobre isso. Da mesma forma, e aí eu destaco, eu acho gostei muito da maneira que vocês abordaram o tema da juventude, né, das juventudes, né, melhor dizendo, o pessoal que trabalha com isso, porque é muito interessante o Paulo Carrano trabalha muito com isso, né, com essas fronteiras entre pesquisa sobre juventude e pesquisa em educação e o quanto elas deviam conversar muito mais às vezes do que conversam, né? Tem algumas pessoas lá da Federal do Rio Grande do Sul também, a Marilis e, enfim, outras que também têm trabalhado, a própria Carla Corrochano, né, também. Ela tá. O Paulo também. Mas, enfim, eu acho que tem uma interseção aí, que também ela não apareceu, né, e que talvez seja o caso de fazer referência para tornar o balanço mais completo, que são todas as discussões relacionadas ao próprio ensino médio, né? O ensino médio em si tem sido objeto de pesquisa. Lá no nosso grupo de pesquisa, inclusive, ensino médio e também, por extensão, ensino técnico profissional, né? E a gente sabe que, por conta até das mudanças recentes, né, das políticas que têm sido discutidas sobre reforma do ensino médio, discutidas e definidas, né, enfim. Esse tema ganhou maior visibilidade, né, lá no nosso grupo de pesquisa mesmo, a gente tem alguns trabalhos sobre isso, então, me pareceu que ele caberia aí, talvez, nessa referência à juventude, ou como em outro, eu acho que também no tema de currículo, pode ser que fizesse sentido essa inserção, né. Tem uma outra coisa que me chamou a atenção, aliás, na verdade aqui passou meio rápido, porque eu acho que você passou o slide sobre educação superior, mas você acabou não falando muito sobre ele, né? Ele passou meio rápido. Mas a educação superior ganha um grande peso no texto, né? E, bom, é horrível para mim falar isso, mas porque é o tema que eu trabalho, mas eu fiquei com a sensação de que tinha educação superior demais, entendeu? Talvez, né, claro, pela tua própria inserção, pelo teu trabalho, pelo trabalho que a gente vem fazendo, mas eu sentia, às vezes, que enfim, teria que ter um equilíbrio maior, talvez você possa voltar lá com o Gandim depois e ver isso, né? O quanto que... E aí, quando eu pensei essa questão de ensino médio, isso apareceu, né? Porque eu falei, bom, ensino superior está destacado como uma temática, né, específica, mas os outros níveis educacionais não estão. É claro que tudo que foi dito tem a ver com a educação básica, né? Mas tem uma questão aí de equilíbrio que eu acho que vale a pena pensar. Um outro tema que eu acho que vocês trabalharam muito bem foi esse das políticas educacionais, né? E eu acho que essa questão da recepção, vamos dizer, e dos desdobramentos do trabalho do BOL no Brasil, né? Eu acho que é bem interessante. E acho que todo esse diálogo que vocês fizeram, sempre trazendo a literatura internacional e ver como alguns autores, né, foram recepcionados e abordados, é muito importante. E o tema... Dentro do tema de educação e território, né, que foi uma ainda dessa parte do primeiro item, né, também, Lígia, eu acho que tem todo um campo de uma agenda de pesquisa que vem sendo desenvolvida, e aí eu lembrei muito da Ana Maria Cavalieri, né, nossa colega lá que se aposentou há pouco tempo, que tem a ver com essas questões de ampliação de jornada escolar, ampliação do tempo escolar, educação em tempo integral e os vários desdobramentos disso, né? Eu sei que lá o grupo lá do LAPOP também tem alguns trabalhos sobre isso, sei que ao longo aí em outros núcleos de pesquisa no Brasil também, então me chamou a atenção isso não ter também aparecido como uma área significativa, né? E aí, dentro do tema sobre formação de professores, né,
também, eu não sei se a gente poderia chamar de tema emergente, talvez não, mas é uma área que eu acho que tem andado cada vez mais junto com a discussão sobre formação dos professores. Formação dos professores é um pântano, né? É um negócio complicadíssimo, porque é uma área que é daquelas que todo mundo tem alguma contribuição a respeito, é absolutamente interdisciplinar, tem ganhos e problemas relacionados a isso, mas, para mim, pelo menos, eu acho que é uma das áreas mais delicadas, né, para a gente pensar assim, qual é a contribuição da sociologia nisso e mais necessárias, né? Mas, junto com o tema da formação, né, e isso reflete um pouco até o trabalho que a Gabriela Honorato coordenou agora, né, mais recentemente, que é a questão de você ver a inserção profissional, né? E dentro da inserção profissional tem alguns trabalhos que têm se dedicado à questão de recrutamento, né? O que é levado em conta quando um professor é selecionado? Então, isso vai desde analisar edital de concurso, né, editais de seleção pública para sistema público, conteúdo de provas, titulação. Por exemplo, tem um trabalho recente agora que não sei se já foi defendido ou vai ser defendido em breve lá no nosso programa, que é sobre isso, sobre o que é requisito numa determinada área para você ser professor daquela área, né? Então, comparando, por exemplo, editais de diferentes capitais, de diferentes sistemas, né, estaduais, municipais. Então, acho que é uma área que pode ser agregada aí, né? E aí, eu já caminhando aqui para terminar, uma questão que me ficou o tempo todo ressoando, né, ao ler o trabalho de vocês, e isso eu diria que acho que talvez seja uma opinião minha, uma abordagem mais assim impressionista, né, mas eu gostaria de trazer essa questão para você, é a discussão central, enfim, definidora, eu diria, de muitas agendas da pesquisa em sociologia da educação hoje, tudo que tem a ver com a discussão de desempenho, políticas de responsabilização, accountability, aquela questão de bônus, né, dos professores, esqueci o nome, tudo que tem a ver com essa discussão sobre como se avalia qualidade, né, mas que, em última análise, ela se amplia para o debate sobre responsabilização e accountability, né. Essa área, eu não sei, por alguns programas na área de educação que eu conheço, ela acaba sendo muitas vezes até um divisor de águas teórico e político dentro dos programas, né? Do tipo, amam ou odeiam, né? E aí não tem muito meio termo, muitas vezes não tem nem ambiente de debate acadêmico sobre essas questões. Não sei se eu estou falando só de uma perspectiva do que eu conheço, mas dentro da quantidade de trabalhos que vocês analisaram, e eu sei que o Gandim tem um trabalho importante nessa área, né, eu fiquei com a impressão de que esse tema deveria ganhar uma maior visibilidade, uma maior ênfase, do ponto de vista do que ele representa dessas diferentes posições e diferentes visões, entendeu? Porque se a gente for percorrer os nossos diferentes programas aí de pós-graduação em educação e de quem trabalha com sociologia da educação, a gente vai encontrar uma multiplicidade de visões e percepções sobre isso, né? Então, essa é uma área que foi a que ficou para mim o tempo todo ecoando como algo que precisaria ganhar uma maior ênfase aqui no trabalho, né? Bom, então, para resumir, né, e trazer as questões para vocês pensarem, né, eu sintetizaria da seguinte forma, né, eu acho que, quer dizer, um texto de grande qualidade, é um texto que nos ensina, de fato, né, nos atualiza sobre a agenda. Eu acho que essa abordagem inovadora que vocês fizeram, da maneira, da abordagem teórico-metodológica, foi muito boa escolha, né. Um pontozinho que eu ia falar no início, esqueci, é a questão de explicitar melhor o critério de escolha dos estudos, né? Porque você, se eu não me engano, a única referência que vocês fizeram é que vocês só escolheram livros e artigos, mas não houve
uma definição, uma explicitação ali no início do texto mais metodológica, quer dizer, foi por palavra-chave, foi por qual foi esse universo, né? E se eu não me engano, vocês pegaram a última década, né? Enfim, delimitar melhor essas questões. Eu resumiria, né, alguns dos pontos que eu trouxe aqui com essa ideia de uma atenção aos temas emergentes, entre aspas, né? E a ênfase no debate sobre accountability e responsabilização. E o nosso querido ensino superior, vocês decidem o que seja fazer. Não sou eu, isso vai ficar gravado aqui, depois vai parecer que fui eu que mandei reduzir a ênfase do ensino superior. Mas é isso, obrigada. Posso falar um pouquinho agora? Bom, primeiro eu quero dizer que a Rosana é muito generosa, eu estava assim, até nervosa, e acho que eu concordo com quase todos os pontos que ela levantou, e agradeço imensamente. Eu vou seguir aqui um pouco a ordem, mas começando pela questão da explicitação dos critérios de escolha, nós não fizemos isso porque é igual a introdução de tese, é no final. Depois nós vamos dizer como é que foi, porque na verdade o que nós estamos fazendo, olha, isso é um tema que está dentro disso que a gente quer tratar, quem é que trata disso, como é que trata, e tentamos escolher pelos critérios que nós julgamos melhor, mas isso não foi explicitado e é importante você chamar a atenção, porque isso não é fácil. O recorte temporal foi a partir de 2003, se não me engano. 2003, eu acho. Mas não tá. Eu tentei pegar o mais recente, uns 15 anos, mas tem coisa anterior. Porque, na verdade, por exemplo, a questão de formação de professores, os trabalhos da Zay e da Silk são dos anos 80 e 90, então não dá. Atenção aos temas emergentes, eu vou falar quando chegar lá. Eu vou começar agora a falar dessa questão da responsabilização, desempenho e accountability. Se você notou, não sei se deu para ver, tem duas referências a essa questão em pontos diferentes. Numa parte que nós estamos discutindo o ambiente escolar, que fala de school effectiveness, e na outra que fala do livro do Nigel e do Chico. Né? E é exatamente isso. Quem escreveu sobre School Effectiveness, aquele trecho, foi o Gandim. Quem escreveu sobre o livro do Chico fui eu. O que acontece? Esse livro dá exatamente um balanço dessa perspectiva, porque isso não é um debate emergente. Isso é um debate que está presente nas faculdades de educação desde que eu era criança e estudava nelas, entendeu? Isso já era o inferno, não, porque a eficácia da escola, melhorar a qualidade da escola, fazer o capitalismo ser melhor, é um minguizó danado, é um negócio que tem uma mistura ideológica muito forte e que eu acho que tem que ficar claro, eu concordo integralmente que tem que botar isso como um ponto de destaque e aproveitar para reduzir o ensino superior, mas isso aí vai ser um ponto porque não está explicitado isso. Eu boto só que o livro do Chico e do Nigel é um dos melhores que discute essa questão, que é exatamente isso, é um balanço dessa literatura, mas eu não tenho o balanço do ante. Então é por isso que não ficou tão explicitado, mas eu vou descobrir porque existe, isso obviamente existe. Só que eu tenho preguiça de ler, eu ando seletiva com quem eu gasto a minha vista, ela não vai durar para sempre, então coisa. Então isso eu concordo totalmente e quando eu li o texto a última vez antes de te mandar, eu vi que tinha isso, 2 menções e que estava tudo solto e que certamente esse tema é central, você foi assim, no ponto. Na questão agora, já que eu estou subindo mesmo, da formação de professores,
A questão da inserção profissional está mencionada, porque os estudos que estão mencionados ali são justamente esses que estão buscando a questão dos egressos, tudo isso é um assunto de pesquisa no mundo inteiro, nós temos feito, o pessoal do IPEA está fazendo, isso está sendo muito trabalhado, mas não tinha muito texto pronto, a não ser daqueles do texto para discussão do IPEA, que tem um pouco mais, e texto, porque justamente os dados são difíceis e tem mais coisa publicada fora e dos economistas e em revistas no exterior do que aqui. Isso, para mim, talvez eu gostaria de botar isso como um tema que vai direcionar os debates nessa área, que vai, porque justamente o que a gente está tentando é acompanhar essa trajetória toda, da formação até o desempenho dos alunos desses formados lá na frente, né, que é o projeto que nós estamos fazendo aqui com o Caso Antônio, aliás, diga-se de passagem, né? Então, isso é uma forma de colocar. A questão do território, realmente, nem pensei nesse assunto, nem lembramos. A gente lembrou do que a gente já conhecia, o Gandinho trabalhou um pouco, eu trabalhei um pouco, e vou atrás, brigadíssimo, falha importante. O estudo, o ensino superior realmente ganhou e faltou o ensino médio, e ali nas juventudes a gente menciona um pouco, mas eu queria ainda mais que nós até pusemos estudos da Azuca, mas não sobre ensino médio, sobre território e a escolarização. Então isso aí eu acho que é um pouco de organização também e de destacar o tema, como você falou, concordo. A questão do gênero, nós quisemos foi sair mesmo dessa confusão, porque realmente tem uma produção imensa e é muito da antropologia, nas buscas que eu dei entre a produção de sociólogos sobre isso, não tem a relação de gênero com a educação. Tem muito isso dessas questões identitárias, como é que está e tal, mas eu não achei diretamente, eu procurei particularmente quem publicava mais, que era a Fundação Carlos Chagas. Depois que a Fulvia morreu, simplesmente a linha de pesquisa quase que desapareceu. Então eu acredito que os núcleos de gênero, o próprio nosso programa tem um núcleo de gênero, mas que trabalha com gênero e trabalho, e não gênero e educação. O pessoal que trabalha com currículo, que, como você cita, tanto o grupo da UERJ quanto o NEC, trabalha com isso. Fortemente, tem assim, irei atrás, muito, pessoal do currículo. Da Elizabeth Macedo. Tá. Isso faz todo sentido, né? E, bom, é isso. Obrigada pelos elogios. Eu só dizer uma coisa sobre essa questão das fronteiras institucionais e interdisciplinaridade. A diferença, nós mencionamos isso em particular, porque na nossa perspectiva, tanto nos departamentos de sociologia quanto nas faculdades de educação, você tem a mesma pressão por interdisciplinaridade, dado o fato de que a educação é um objeto interdisciplinar. Só varia quem são os pressionantes, os agentes de pressão. Na sociologia você tem demógrafos, você tem economistas, né, que estão estatísticos, que estão ali em cima. Na educação você tem os estatísticos também, e tem o pessoal da pedagogia, da didática, e acho que da antropologia, que a antropologia nos departamentos de sociologia ela não briga tanto com a gente da educação, pelo menos na minha experiência, seja na UFMG, pois mas seja na UFMG, seja aqui na UFRJ ou na Unicamp, que eu conheci um pouco, a antropologia está na dela e não mexe com a educação. A sociologia também quase não mexe, mas então não tem um debate.
Agora, nas faculdades de educação, a antropologia está muito presente, né? Então, eu acho que a antropologia está mais na educação. Mas, no final das contas, a produção incorpora, dos dois lados, ela incorpora muito bem essas disciplinas. A sociologia da educação consegue ser, na minha visão, muito interdisciplinar mesmo. Ela aprende com as outras, ela incorpora, ela bota os trabalhos, ela discute, ela mostra os conceitos. Acho os mais difíceis o pessoal da demografia, que eu já tive brigas com ele, por isso que talvez acho mais difícil, mas que o Eduardo Rios Neto não me ouça. Mas não foi com ele que eu briguei, não. Porque às vezes eles não gostam muito. Mas, por exemplo, um artigo que eu citei na questão de gênero, que eu acho que é uma das razões de ter diminuído os estudos sobre o hiato de gênero na educação, é um estudo do Caizô Beltrão, que é demógrafo e que mostra que desde 2004 esse ato de gênero na educação negativo para as mulheres está revertido, né? Então você fica com um problema meio sumido. E aí eu folguei nessa e não entrei na briga. Tá? Obrigada. Então agora vamos abrir para as perguntas, né? Eu acho que a gente pode ver.